E nesse sentido, reverendo Robson, né, essa temática vem exatamente de um episódio em que Jesus realiza uma cura em uma pessoa que já vinha sofrendo de uma enfermidade há cerca de 38 anos. E um dos grandes questionamentos que as pessoas têm, né, e que se fazem a respeito de Deus é por que esse tipo de coisa acontece? Por que Deus permite esse tipo de sofrimento? E essa então já é a nossa primeira pergunta, começando com coisas fáceis. Olha só, ele quer que eu resolva um problema que é milenar, que é o problema do mal e do sofrimento. É um problema sobre o qual, você sabe muito bem, Rodrigo, muitos teólogos e filósofos já se debruçaram. E não é tão simples, porque às vezes as pessoas querem colocar sobre os ombros de Deus a razão de todo o mal e de todo o sofrimento. E se esquecem que existe uma responsabilidade humana. E essa responsabilidade humana, o ser humano criado como um ser humano responsável diante de Deus, um ser moral, ele traz sobre si uma série de possibilidades de sofrer como consequências das suas decisões e dos seus atos. Embora nem sempre o sofrimento de alguém está atrelado diretamente a um mal, um pecado, uma transgressão que essa pessoa tenha cometido. Mas o fato é, e eu gosto de fazer essa ilustração, que se todos estiverem num navio e um determinado capitão, o comandante da embarcação, tomar uma decisão errada, equivocada, e esse navio vier a naufragar, todos estarão de uma forma ou de outra afetados pela má decisão do comandante. E houve uma má decisão lá atrás. E a má decisão foi a decisão de Adão. Quando ele se rebela contra Deus, ele como cabeça federal, aquele que representava toda a humanidade, ele traz sobre si e sobre todos os seus descendentes a consequência do pecado. E a consequência daquele pecado original é tudo aquilo que hoje nós vivenciamos. E com o passar do tempo, parece que a humanidade vai caprichando nos seus males e trazendo sobre si uma série de consequências. Aquela mulher, Jesus não diz que ela, na verdade, pecou e por isso estava enferma, mas certamente ela estava enferma porque a enfermidade faz parte dessas consequências do pecado. E isto atinge pessoas que creem em Deus e pessoas que não creem em Deus. Então, o mal e o sofrimento são realidades que o ser humano vivencia, quer sejam responsáveis cada um por cada pecado e por cada consequência dele, ou simplesmente pelo fato de estar no grande barco chamado humanidade. É verdade. E pastor Robson, a Bíblia nos afirma que o Messias, né, que viria, levaria sobre si as nossas enfermidades. O que isso efetivamente quer dizer? Eu acredito piamente, Rodrigo, que ali nós temos uma ideia de que o profeta Isaías, no capítulo 53, esse é o texto que é citado por você, ele está falando de um cuidado, de uma cura integral. Ou seja, o Deus que enviaria o seu Filho, como de fato enviou o Messias, o Deus encarnado, Jesus Cristo, não cuida apenas de nossos pecados e da nossa destinação eterna, mas ele também cuida das nossas enfermidades. Inclusive, o próprio termo salvar, ao longo da Escritura Sagrada, tem certos significados. Ele pode significar, por exemplo, livrar do mal, salvar no sentido de livramento. Ele pode significar curar. A tradução no Novo Testamento do verbo sozo, que significa salvar, também pode ser salvar de uma enfermidade. Portanto, naquele Isaías 53, a ideia basicamente é que Deus traz sobre o seu Filho todas as consequências daquele pecado original que nós falávamos há pouco e que essas soluções divinas, ou essa grande solução divina de uma salvação integral, cuida do homem como corpo, cuida do homem como alma e espírito, em outras palavras, cura o homem de maneira integral. Não há nenhuma área da existência humana que não seja positivamente afetada pela obra expiatória de Cristo. O que isso não significa, e que muitas vezes tem sido equivocadamente interpretada, é que uma vez que nós já temos essa substituição de Cristo feita no Calvário das nossas enfermidades, é imputada sobre ele essa enfermidade, que nós então não iremos mais adoecer.
E isso é uma inverdade. O fato é que grandes servos de Deus já passaram por enfermidades, todos nós, de uma forma ou de outra, iremos passar, e isso não significa desfavor de Deus. Pelo contrário, na enfermidade, Deus revela o seu conforto, o seu consolo, Ele cura, Ele cuida, e muitas vezes faz isso com uma simples palavra, como fez com aquela mulher, mas também faz por meio de médicos, de terapias, de medicamentos, porque Deus é quem dá ciência ao homem para, inclusive, encontrar soluções na ciência para os males do corpo e da alma. É verdade. Por falar nisso, pastor Robson, além das enfermidades físicas, muitas pessoas lidam também com algumas enfermidades emocionais. Inclusive, nós estamos no mês de setembro e é tempo de se falar, né, sobre a prevenção do suicídio, e isso muitas vezes está conectado a questões e aspectos das emoções. O que a Bíblia e o Evangelho têm a dizer sobre esse assunto? Eu não tenho dúvida, Rodrigo, que hoje não há nenhuma questão que possa ser mais importante para uma saúde integral do ser humano do que a ideia de que ele não apenas adoece e, consequentemente, adoece e morre no corpo por doenças biológicas, orgânicas, mas também adoece da alma. Nós encontramos uma sociedade adoecida da alma. E esta psicossomática, ou seja, essa interação que existe entre o corpo e a alma, em que muitas vezes o que está acontecendo nas nossas emoções afetam o que está acontecendo no nosso corpo, é uma realidade inclusive bíblica. Você quer ver um exemplo? Quando o salmista Davi, no Salmo 32, ele está lidando com uma questão daquele pecado oculto que havia até então oculto, não aos olhos de Deus, mas aos olhos de todos, que ele havia cometido com Batseba, ele tem uma expressão que diz assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, e a minha alegria se tornou em sequidão de estio. O que significa aquilo é que Davi começava a sofrer a angústia daquele pecado cometido, que não tinha sido tratado, e que certamente trazia para ele um peso de uma culpa que ele não conseguia lidar. E aquilo que era da alma dele, ele diz que os seus ossos chegavam a doer e que a sua alegria perdeu-se completamente, até o apetite pela vida. A gente percebe que ali havia uma questão de pecado, mas às vezes existem questões como, por exemplo, quando nós sofremos o dano de alguém, nós não pecamos, mas alguém pecou contra a gente, aquela tristeza que acontece da nossa alma tira o ânimo. E esse ânimo muitas vezes deprime o estado imunológico do corpo, faz com que ele fique mais suscetível a adoecer. Muitas vezes você perde a habilidade de interagir socialmente e aí você deprime suas relações sociais, sua rede de apoio de amigos, de pessoas da igreja, você se isola. E esta é a razão porque muitas emoções doentias hoje são causadas por situações sociais. Algumas situações emocionais acabam acarretando situações biológicas, orgânicas de doença, de modo que olhar o ser humano, Rodrigo, como um todo, a gente às vezes divide didaticamente corpo, alma, espírito, se você for tricotomista, se você for dicotomista, corpo e alma, mas essa é só uma divisão didática. De fato, o ser humano precisa ser visto como um todo. E nesse mês em particular que você mencionou, a valorização da vida é fundamental. Ter força para viver. E essa força a gente sabe que vem de uma saúde integral, corpo e alma bem ajustados, funcionando bem e em equilíbrio dinâmico, que é justamente aquilo que Deus nos garante. E quando diz que Ele nos dá vida e vida com abundância, vida com qualidade. E pensando nessa perspectiva, pastor Robson, né, você disse sobre essa questão das enfermidades físicas, emocionais e o aspecto, né, espiritual. Aqueles que ainda têm os seus olhos fechados, né, para o Evangelho, não conseguem, né, compreender de fato toda essa situação que nós pintamos aqui ao seu redor. O que isso de fato gera na pessoa? Essa questão, né, espiritual, como que ela pode ser efetivamente então curada, já que a gente está falando, né, daqueles que querem ser curados? Eu não tenho dúvida que a cura para o homem em todos os aspectos, ela vem por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Deus
que cura, Jeová Rafá. E cura não apenas o corpo, cura a alma, cura os relacionamentos quebrados e cura principalmente aquilo que eu chamo de espinha dorsal do bem-estar, que é estar bem com Deus. É impossível você ter uma vida plena com todas as interfaces da sua existência se você não estiver bem com Deus. E é nesse sentido que voltar-se para Deus, buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocá-lo enquanto está perto, é o caminho para um bem-estar integral do ser humano. Jesus Cristo fala isso claramente quando diz, lembrando a profecia de Isaías, que o Espírito de Deus estava sobre ele e ele pregava boas novas, mas também curava, consolava aflitos e quebrantados de espírito. Então, eu não tenho dúvida que uma espiritualidade sadia e cristocêntrica é fundamental para uma vida plena de saúde de corpo, alma e de relacionamentos.